pedir vinho em restaurantes? Para que serve essa tal carta de vinhos? Se você já está suando frio, aguenta aí que nós vamos mostrar como fazer. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Hoje nós vamos falar sobre as cartas de vinho. Como ler elas, como entender elas e o principal, como não ficar nervoso com elas. Pois é, parece que eu já estou vendo escorrer uma gota de suor, mas não tem motivo para isso, não precisa ficar nervoso. Mas a gente sabe que sempre rola aquela pergunta: como não pagar mico no restaurante? Pois é, pelo menos uma vez todo mundo já passou por uma vergonha desse tipo. Mas calma, gente, sem pânico. A gente tem que ter uma lógica na cabeça: a simplicidade. Dentro ou fora de casa, tomar um vinho é sempre uma boa pedida, não é mesmo? E escolher um vinho naquela carta pode ser complicado, mas não precisa ser. Você pode, por exemplo, pedir a ajuda do sommelier da casa para encontrar o vinho ideal para aquela noite. Contudo, se mesmo com esse recurso valioso à mão do sommelier, você quiser se aventurar a escolher o vinho, seguem algumas dicas. Bom, para começar, saiba que a carta é feita toda baseada nos pratos que harmonizam. Geralmente há diversos vinhos para um prato. Então, se você está perdido na carta, você pode escolher o prato e perguntar qual vinho combina com esse prato. Dica número 2. Seja paciente e discreto. Pegue a carta de vinhos, analise ela com calma e parcimônia, assim como ele está fazendo aqui. Analise a faixa de preço e aponte para o sommelier aquele vinho que você se interessou e pergunte, diga se tem algum vinho seguindo aquela faixa de preço e peça toda a informação que você achar que está faltando. Dica número 3. Saiba o que você vai encontrar. Geralmente, uma carta de vinhos, ela possui diversas características sobre os vinhos que estão sendo apresentados, como a safra, o ano, muitas vezes a região, produtor, alguns dados bem técnicos. E esses dados estão lá para ajudar você a escolher o vinho. Se ainda assim você estiver na dúvida, fale com o sommelier da casa, explique para ele o seu gosto, o que você está imaginando de faixa de financeira, o quanto você pretende consumir e quais os pratos, porque ele vai saber melhor do que ninguém o que tem na carta que harmoniza melhor com o prato que você escolheu. E gente, cada restaurante é um restaurante. Existem cartas de vinho separadas por país, estilos, por preços, enfim, uma série de categorias para cada tipo de restaurante. Caso você peça ajuda do sommelier, ele lhe indique o vinho e você tope aquele vinho, sempre confira o ano da safra e o rótulo, o nome do vinho, se é o vinho que você solicitou. Isso é importantíssimo. Depois que é aberto uma vez, já era, por sua conta e risco. Então, você avalia a safra, avalia o nome e um simples pode abrir para o sommelier é o que basta. E olha só, nem sempre os vinhos mais velhos são os melhores. Um vinho branco ou um rosé, por exemplo, é melhor pegar um vinho mais jovem, entre 2 e 3 anos. Já os vinhos tintos é outra história. O céu é o limite. Outra dica valiosíssima: prefira sempre comprar a garrafa no lugar da taça. Por quê, gente? Porque quando você pede a garrafa, você sabe o que você está pedindo, você já confirmou, já fez o double check, né, com o sommelier. Agora, no momento que você pede uma taça de vinho, vamos combinar que a gente não sabe como é que aquele vinho, a garrafa daquele vinho estava armazenada, por quanto tempo aquela garrafa estava aberta e daqui a pouco chega a tacinha para você tomar. Então, é sempre mais garantido a gente solicitar a garrafa. Se você não quiser tomar toda a garrafa, enfim, existe a opção de garrafas menores nos restaurantes, então vale a pena sempre perguntar se eles disponibilizam das garrafas menores. E agora vem aquele momento mais tenso, aquele que realmente escorre a suor, quando o sommelier apresenta a garrafa e serve você para experimentar. É bravo. É bravo. Ele serve um pouquinho só para você que escolheu a garrafa. Por quê? Que é para você ver se o vinho está em perfeitas condições, se não possui nenhum defeito, experimentando e podendo dizer, pode servir. Então, o vinho é servido na mesa, com algumas regras. Eles servirão primeiro as mulheres, os mais idosos
depois os homens. Caso tenha um homenageado na mesa, um aniversariante, por exemplo, ele será servido primeiro. E você que experimentou será o último da mesa. E ao mudar de prato, é normal você também querer mudar de vinho. Por exemplo, num jantar harmonizado. Para cada tipo de prato, cada tipo de vinho. Nada mais justo. E peça ajuda pro sommelier cada vez que trocarem-se os pratos. Porque afinal, tem que ter o casamento perfeito da bebida com a comida. Toda vez que você for trocar o vinho, lembre o sommelier de trocar a sua taça também. E caso sobre vinho dentro de alguma garrafa, leve para casa, não tenha vergonha, aquele vinho é seu. Tem muita gente que leva a garrafa de vinho vazia para casa, para aqueles colecionadores, sabe? Mas peraí, e se o vinho estiver ruim? O que acontece? Você só deve recusar o vinho que você escolheu se ele apresentar algum defeito, se ele estiver defeituoso, ou seja, com a qualidade prejudicada. Agora, se você provar o vinho, degustar e não gostar do que está provando, bom, aí paciência. E a maioria dos restaurantes aceitará a sua recusa. Mas, caso o sommelier discorde de que o vinho está estragado, ele vai recomendar que você troque por uma outra garrafa de outro vinho e não uma outra do mesmo, porque provavelmente é incompatibilidade do seu gosto com aquele tipo de vinho. E a tolerância na questão da troca varia muito de restaurante para restaurante. Nem todo restaurante segue aquele lema, o cliente sempre tem razão, né? Mas sempre cabe do bom senso, do bom entendimento e de uma boa conversa. E se o sommelier me entregar a rolha, muitas vezes até no pires, o que eu faço? Calma, não é necessário fazer nada se você não quiser. Você pegue a rolha com delicadeza e coloque na mesa. Mas caso você queira pegar, examinar, cheirar, fique à vontade. Mas é importante verificar a rolha, porque ela pode trazer algumas características importantes. Por exemplo, se ela estiver verde e bolorenta, é porque o vinho pode estar estragado. Se ela estiver sem cor em um vinho escuro, é porque provavelmente a garrafa estava em pé. Se a rolha for longa, pode ser um vinho de guarda. Mas muitos enófilos gostam de guardar as rolhas. Então, se esse for o seu caso, não hesite em levar essa rolha para casa e aumentar a sua coleção. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho. Toda semana a gente vai estar postando novidades, curiosidades sobre tudo que envolve o mundo do vinho. E caso você queira algum assunto específico que a gente ainda não tenha falado, comente, deixa aqui embaixo que a gente vai fazer com certeza. Então, muito obrigado. Até a próxima. Saúde.